Do Evangelho segundo São Marcos. E dizia: Assim é o reino de Deus, como o homem que, tendo lançado a semente à terra, dorme e levanta-se de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz fruto por si mesmo. Primeiro a erva, a seguir a espiga e depois o trigo, abundante na espiga. E quando o fruto está pronto, lança-se imediatamente a foice, porque chegou a ceifa. E dizia: Como havemos de comparar o reino de Deus, ou em que parábola o podemos apresentar? É como um grão de mostarda, que quando é semeado na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há sobre a terra. Mas quando é semeado, cresce e torna-se a maior de todas as plantas da horta, e desenvolve grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem habitar debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas deste género, anunciava-lhes a palavra, conforme eram capazes de entender. Nada lhes dizia sem serem parábolas, mas a sós tudo explicava aos seus discípulos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, no 11º domingo do tempo comum, a Igreja convida-nos a escutar este Evangelho que poderíamos dividir em 3 momentos ou em 2. Escutamos este Evangelho que nos fala da parábola da semente que cresce por si e da parábola do grão de mostarda. Nós vivemos num tempo, e cada vez mais se nota, em que queremos tudo para ontem e queremos já. E somos impacientes, porque a própria vida, a tecnologia que nos rodeia, tudo nos permite ter agora, no momento, imediatamente. E perdemos esta paciência de Deus, esta paciência divina. Jesus dizia exatamente que aquilo que deve estar no coração do homem é este sinal da esperança. O reino de Deus é como esta pequenina semente que é colocada na terra e que cresce sem que o homem possa influir nela. Cresce naturalmente, contando sempre com a ação do Espírito Santo, com a ação de Jesus. O reino de Deus cresce assim, pequeno e silencioso. Tal como nós vemos nas árvores que nos rodeiam, nas plantas que vemos nos nossos jardins, nós semeámos-las pequeninas e agora elas estão assim grandes, frondosas. E por isso as coisas acontecerão sempre na nossa vida, na vida da fé, sem que nós possamos acrescentar mais ou tirar menos, sem que possamos acelerar ou diminuir o processo. As coisas da fé acontecem por ação de Deus. A nós é pedido-nos apenas que tenhamos a paciência que vem do alto, a paciência divina. E por isso a parábola da semente convida-nos à esperança, a saber aguardar sempre no Senhor, a não desesperar, a não desanimar, a não impacientarmos-nos, mas a aguardar o Senhor, a aguardar nele e a aguardar no Espírito Santo. Na parábola do grão de mostarda, que é também uma parábola muito interessante, nós vemos como de uma parábola pequenina, débil, tão frágil, Deus faz uma árvore frondosa, grande. Né? E quem já viu a árvore de mostarda sabe bem como ela é enorme na sua copa. E por isso esta semente do grão de mostarda é exatamente para nós. O reino de Deus não precisa de aparatos, de marketing, não precisa que seja anunciado constantemente nas televisões, que tenha anúncios de publicidade. O reino de Deus não é assim. Cresce exatamente na debilidade, na pobreza, cresce no meio de nós, cresce em nós, na nossa fragilidade, e Ele faz presente. E quando nós deixamos que esta semente cresça em nós, quando nós deixamos que este reino cresça, Ele torna-se esta árvore. E olhei este pormenor da árvore, que é muito interessante. Do grão de mostarda, pequenino, frágil, débil, Deus torna uma árvore grande. E quem se abriga nas árvores? Abrigam-se os pássaros, que percorrem os nossos céus. E esses pássaros o que procuram? Sim, sítio onde fazer o seu ninho, o aconchego, a sombra, o fresco. Nós próprios procuramos, como eu estou agora aqui,
não é? Num dia de sol, à sombra desta oliveira, que até não é uma árvore de mostarda, mas não importa. Mas só à sombra, porque está mais fresco. É exatamente isto que Deus quer, que Jesus deseja para o reino de Deus. Que nós deixemos esta semente crescer em nós, para que também o homem possa encontrar naqueles que são os seus discípulos, naqueles que são presença deste reino no mundo, possam ser abrigo. Abrigo para os tempos quentes, abrigo para as dificuldades, abrigo para as tempestades da vida. Que possam ser este aconchego, este conforto, esta segurança, este lugar onde encontramos sempre uma palavra, onde encontramos sempre um sentido, onde encontramos sempre a alegria. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que sejamos sementes de esperança e que sejamos sementes da humildade e da simplicidade. Não olhemos ao nosso pecado, à nossa pobreza. Sim, ela é real, mas olhemos acima de tudo o que Deus pode fazer a partir dela. Que sejamos esta semente que possa brotar este reino, no qual o homem possa encontrar esta esperança e possa encontrar também este aconchego e este espaço de conforto. E termino só fazendo uma pequena referência, porque neste domingo celebramos Santo António de Lisboa, este santo que tanto diz a tantos portugueses, não pelo ser casamenteiro, mas pela sua vida, pela sua palavra, pelo seu testemunho, pela sua dedicação, como dizia o Papa Gregório, se não me estou em erro, Gregório IX, que diria que ele era a arca dos livros santos. E a sua língua ficou incorrupta, exatamente por se alimentar da palavra. E deixou que a palavra semeasse em si este ser de Jesus Cristo totalmente. E por isso deixava-vos hoje um desafio. Nas muitas paróquias que irão fazer a bênção do pão, que certamente serão muitas, que também naquelas que não o façam, mas que todos possamos cumprir, que possamos oferecer neste dia um pão a quem não tem. Que lembremos sempre que Santo António repartiu o pão com os mais pobres e o Senhor sempre lhe deu muito em acréscimo. Pois também sejamos generosos neste dia e, como António, partilhemos o pão da palavra e o pão da mesa. A todos, um santo domingo.